O agronegócio é um dos grandes motores da economia brasileira, isso a gente já sabe. Mas como é que se faz para investir nesse setor? Hoje a gente vai abrir a caixa preta de um fundo de investimento específico, o OEAG11, e destrinchar o que o relatório de dezembro de 2025 tem para nos contar. Quando a gente pensa em agronegócio, vem à mente imagens de plantações, máquinas, algo bem concreto. Mas o investimento nisso pode parecer meio abstrato, né? Pois é, fundos como o OIAG-11 são justamente a ponte para esse universo, e ao analisar o relatório deles, a gente entende como esse negócio funciona na prática, no dia a dia. E vamos começar logo com um número que salta aos olhos, um dividend yield de 16,7% ao ano. Uau! E esse cálculo, importante dizer, foi feito com base no preço da cota lá no mercado em dezembro. Ok, mas o que essa porcentagem significa em dinheiro no fim das contas? Significa o seguinte: para cada cota, o fundo pagou 12 centavos em dezembro. É a tradução desse rendimento direto para o bolso de quem investe. Certo. Agora que o número principal já chamou nossa atenção, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Nesta primeira parte da análise, a gente vai dar uma olhada geral nos indicadores que marcaram o desempenho do fundo no mês. Essa tabela aqui dá um belo panorama. A gente vê o rendimento e o dividendo que já comentamos e outras informações essenciais, o valor de mercado do fundo, o valor patrimonial, que é a soma de tudo que ele tem, e o número de cotistas, que não para de crescer e já passou dos 13 mil. Um resultado desse sempre gera aquela pergunta, né? Tá, mas como? Como é que eles chegaram nesses números? É o que a gente vai ver agora, investigando a estratégia da gestão e as jogadas que eles fizeram na carteira durante o mês de dezembro. E olha, a gestão não ficou parada. Eles compraram cotas de 2 fiagros novos, venderam um pedaço de outro e, um ponto bem importante, receberam o pagamento final de um título que venceu, o tal do CRA Coruripe. Um CRA, para lembrar, é um certificado de recebíveis do agronegócio, basicamente um título de dívida do setor. E aqui está o porquê de tudo isso direto do relatório. Cada movimento teve um propósito muito claro. O objetivo era simples e direto: espalhar mais os investimentos para diminuir os riscos e, ao mesmo tempo, tentar buscar um retorno médio ainda melhor. Faz todo sentido. O relatório fala em recebíveis pulverizados. É um termo que parece complicado, mas a ideia é bem simples. Em vez de emprestar uma bolada para um ou dois devedores gigantes, a estratégia é espalhar esse crédito em fatias menores para um monte de gente. Por quê? Porque isso deixa o fundo muito menos exposto se um devedor específico tiver algum problema. É pura gestão de risco. Beleza, já entendemos a estratégia, a palavra-chave é diversificação. Agora vamos colocar uma lupa em cima da carteira para ver como isso funciona na prática. Onde exatamente está o dinheiro do fundo? Esse gráfico de pizza mostra a divisão do bolo. A maior fatia, mais da metade, está em outros fundos de agronegócio. Depois vem os CRAs, aqueles títulos de dívida do agro, e ainda tem uma pequena parte em CRIs, do setor imobiliário, e o resto fica em caixa para dar liquidez. E se a gente der um zoom dentro do setor do agro, a diversificação continua. Uma parte relevante está no setor de açúcar e energia, outra em produtores rurais, outra em cooperativas. Fica bem claro como o fundo espalha o dinheiro por diferentes áreas, o que ajuda a proteger a carteira. Agora a gente chega numa parte que é sempre muito curiosa de analisar: a briga entre preço e valor. Vamos ver como o mercado está precificando esse fundo e a diferença que existe entre o que se paga por uma cota na bolsa e o que ela, em tese, realmente vale. E é aqui que a coisa fica interessante. Dá uma olhada nessa diferença. O valor patrimonial, ou seja, o valor real dos ativos do fundo por cota, é de R$ 9,71. Só que o mercado estava negociando essa mesma cota por R$ 8,60. É o que o pessoal chama de negociação com deságio, ou seja, com desconto. A pergunta de $1 milhão é: por que alguém venderia por R$ 8,60 algo que, na teoria, vale R$ 9,71? Bom, existem várias dinâmicas de mercado que podem explicar isso, mas o próprio relatório nos dá uma pista que conta uma outra história. E essa pista está aqui. Apesar do desconto no preço, o número de investidores só aumenta. Em um único mês, entraram mais de 130 novos cotistas. É um sinal claríssimo de que o interesse pelo fundo está aquecido. Então, vamos para a reta final da nossa análise. Com todos esses dados na mão, desempenho bom, estratégia clara, esse desconto curioso no preço, vamos amarrar as pontas e entender o que o relatório nos sinaliza sobre estabilidade e o futuro do OIAG11. Um ponto fundamental que o relatório destaca para a estabilidade dos pagamentos é a tal da reserva acumulada. Dá para pensar nisso como uma espécie de poupança que o fundo vai fazendo para usar em meses em que a receita não for tão boa.
E essa reserva não é pouca coisa não. O fundo tem guardado quase 14 centavos por cota. É um verdadeiro colchão de segurança que pode ser usado para completar as distribuições futuras e ajudar a manter aquela constância nos rendimentos mensais. E assim, a análise toda nos deixa com essa grande questão no ar. De um lado, temos um fundo com resultados sólidos, uma estratégia bem definida e uma base de investidores que não para de crescer. Do outro, um preço na bolsa que ainda não reflete o valor total dos seus ativos. A pergunta que fica é: até quando essa distância entre preço e valor vai durar? É algo para se pensar.